Hoje vamos contar a história de Charles Manson, o líder de uma seita responsável por crimes que chocaram o mundo. Se liga nesse caso sinistro e já deixa seu like para fortalecer o canal. Charles Manson nasceu em 12 de novembro de 1934, em Cincinnati, Ohio. Sua chegada ao mundo foi marcada por dificuldades. Sua mãe, Kathleen Maddox, tinha apenas 16 anos e não estava preparada para ser mãe. O pai de Manson, um homem que teve um relacionamento breve com Kathleen, desapareceu logo que soube da gravidez, deixando-a sozinha com a responsabilidade de criar o filho. A juventude de sua mãe era repleta de desafios, e ela frequentemente se envolvia com as pessoas erradas. Sem estabilidade ou apoio, a pequena família vivia mudando de cidade e enfrentando muitas dificuldades financeiras e emocionais. A relação de Charles Manson com sua mãe foi conturbada desde o início. Kathleen, ainda muito jovem, enfrentava seus próprios problemas e não conseguia dar a Charles o cuidado e a atenção de que ele precisava. Ela buscava conforto em bebidas e substâncias ilícitas, deixando Manson muitas vezes sozinho e sem apoio emocional. Essa ausência materna gerou um sentimento profundo de abandono. Esse comportamento contribuiu para a criação de um ambiente instável e negligente, que moldou profundamente sua visão de mundo e suas futuras ações. Uma história que destaca essa relação complicada aconteceu quando Manson era ainda muito pequeno. Em um momento de desespero, sua mãe tentou vendê-lo para outra família. Embora ele tenha sido rapidamente recuperado por parentes, esse episódio marcou profundamente a vida de Manson, deixando cicatrizes emocionais que o acompanharam por toda a vida, alimentando um profundo sentimento de abandono e desconfiança. Sem o suporte de uma estrutura familiar estável, Manson começou a se envolver em pequenos delitos ainda muito jovem. Aos 9 anos, já cometia atos de transgressão e demonstrava sinais de rebeldia. Ele se sentia deslocado, não apenas dentro de sua própria casa, mas também na escola e na sociedade como um todo. A rejeição constante por parte de colegas e figuras de autoridade apenas agravava sua sensação de isolamento. Sua vida escolar foi marcada por inúmeras transferências entre diferentes instituições, cada uma mais rígida e disciplinadora que a anterior. Essas experiências não ajudaram a melhorar seu comportamento. Ao contrário, elas alimentaram uma raiva crescente e uma vontade de escapar de qualquer forma de controle. Na adolescência, Charles Manson foi enviado para várias instituições para jovens com comportamento difícil. Em vez de encontrar apoio ou reabilitação, ele enfrentava regras rígidas e tratamentos que só aumentavam sua aversão à autoridade. Para ele, o mundo era dividido entre aqueles que detinham o poder e aqueles que eram forçados a seguir ordens. Manson prometeu a si mesmo que nunca mais estaria na segunda categoria. Em vez de ser moldado pela disciplina dessas instituições, Manson aprendeu a manipular o sistema a seu favor. Ele desenvolveu uma habilidade incomum de persuadir e influenciar outras pessoas, características que mais tarde o tornariam um líder influente e carismático, ainda que de uma maneira negativa. Durante sua juventude, Charles Manson continuou a ser transferido de uma instituição para outra, sempre desafiando qualquer tentativa de disciplina ou orientação. Ele descobriu que seu charme peculiar e sua habilidade de influenciar os outros o ajudavam a sobreviver, em algumas situações, a prosperar. Ele começou a criar uma visão de mundo distorcida, onde o controle e o poder eram os únicos meios de se proteger do caos e da rejeição que ele tanto temia. A infância de Charles Manson foi marcada por uma ausência quase completa de afeto, apoio e segurança. Esses primeiros anos deixaram cicatrizes profundas que o acompanharam pelo resto de sua vida. O menino que nunca teve uma chance de construir laços emocionais saudáveis acabaria se tornando o homem que lideraria um grupo de seguidores em um dos capítulos mais sombrios da história criminal dos Estados Unidos. À medida que Charles Manson crescia, sua visão de mundo se tornava cada vez mais distorcida. Ele era um homem marcado por um passado turbulento, e isso mudou sua maneira de ver as coisas. Manson não conseguia se encaixar na sociedade que o cercava, sentia-se rejeitado e traído, como se ninguém realmente o compreendesse. Essa sensação de abandono alimentou uma raiva profunda, que se transformou em um desejo insaciável por controle e poder. Manson via o mundo como um lugar hostil, onde a única maneira de sobreviver era sendo o mais forte. Ele acreditava que as pessoas eram manipuláveis, que poderiam ser levadas a fazer qualquer coisa, desde que soubesse como tocar nas cordas certas.
Essa mentalidade se transformou em uma habilidade quase hipnótica de atrair seguidores, pessoas vulneráveis que buscavam pertencimento e significado em suas vidas. Manson prometia tudo isso e mais, mas a um custo alto. No fundo, ele carregava um ódio visceral por aqueles que considerava parte do sistema. Para ele, a sociedade era corrupta e falsa, e sua missão era levar as pessoas a enxergar a verdade, mesmo que isso significasse derrubar tudo ao seu redor. Esse pensamento distorcido culminou na criação de uma seita, onde ele se apresentava como um messias, liderando seus seguidores em uma jornada de revolta e caos. Com o tempo, Manson se tornou um mestre da manipulação. Ele usava palavras como armas, criando um ambiente de devoção cega. Suas ideias extremas e visões apocalípticas atraíam jovens desiludidos que viam nele uma figura carismática e poderosa. Mas por trás da fachada de líder estava um homem profundamente perturbado, incapaz de lidar com suas próprias sombras. Essa mentalidade, combinada com sua habilidade de seduzir e controlar, fez de Charles Manson uma figura temida e infame. Ele transformou sua dor em um instrumento de destruição, levando outros a cometer atos que chocariam o mundo e deixariam cicatrizes profundas na história. Nos anos 60, Manson começou a criar uma seita, atraindo principalmente jovens que buscavam pertencimento e uma nova filosofia de vida. O nome da seita ficou conhecida como a Família Manson. A família Manson começou a se formar com pessoas desiludidas com a sociedade, em busca de amor e aceitação. Manson oferecia tudo isso, mas a um preço: a devoção incondicional a ele e suas ideias distorcidas. Manson pregava sobre um apocalipse iminente, um Helter Skelter, que, segundo ele, seria uma guerra racial entre brancos e negros. Essa ideologia insana galvanizou seus seguidores, que se tornaram obcecados pela ideia de que precisavam ajudar Manson a iniciar essa guerra. O controle que ele exercia sobre seus seguidores era total. Ele os isolava do mundo exterior, manipulando suas mentes para acreditar que apenas ele tinha a verdade. Manson transformou sua seita em uma verdadeira bolha, onde a realidade se distorcia conforme seus caprichos. Manson acreditava que uma guerra racial estava prestes a explodir e que ele lideraria essa nova era. Para isso, algo drástico precisava acontecer. Ele decidiu que sua seita deveria acelerar o caos, e foi aí que o terror começou. Era 8 de agosto de 1969, uma noite aparentemente tranquila. No entanto, dentro da mente perturbada de Charles Manson, algo sombrio estava sendo planejado. Ele escolheu seus seguidores mais devotos e os enviou para uma mansão na Cielo Drive, em Los Angeles. Lá morava a atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses. O grupo, liderado por Tex Watson, invadiu a casa, onde Sharon e seus amigos estavam desfrutando de uma noite tranquila. A tensão aumentava a cada segundo, o pânico e o medo tomando conta das vítimas, que mal sabiam o horror que estava por vir. Os detalhes dos minutos que se seguiram são perturbadores. Sharon, em desespero, implorou por sua vida e a do bebê que carregava, mas a crueldade dos seguidores de Manson não teve limites. Na manhã seguinte, a notícia da chacina chocou o mundo. Sharon Tate, uma jovem atriz promissora, assassinada de maneira brutal, tornou-se o rosto da tragédia. O pânico se espalhou por Los Angeles, e ninguém sabia quem poderia ser o próximo alvo. As mortes foram tão brutais que as pessoas mal podiam acreditar que seres humanos fossem capazes de tamanha barbaridade. Apenas um dia após os assassinatos na Cielo Drive, Manson ordenou um segundo ataque. Desta vez, suas vítimas foram Leno e Rosemary LaBianca, um casal que vivia tranquilamente em sua casa. Manson pessoalmente foi até a casa deles, mas deixou seus seguidores completarem o trabalho sujo. A invasão foi igualmente cruel, e as palavras de ódio e caos foram escritas nas paredes com o sangue das vítimas. A frieza e o controle de Manson sobre seus seguidores eram assustadores. Ele conseguiu manipular jovens para cometerem os atos mais brutais possíveis, e o mundo assistia horrorizado enquanto mais detalhes dos crimes surgiam a cada dia. Aquela semana de agosto de 1969 marcou a sociedade americana para sempre. A cultura de paz e amor que os anos 60 tanto promoviam foi devastada pela violência da família Manson. O medo se espalhou pelas ruas de Los Angeles, e a pergunta que ecoava era: como uma mente tão perturbada poderia ter manipulado tantas pessoas a cometerem atrocidades em seu nome? Em pouco tempo,
A polícia começou a conectar os pontos e suspeitar que os assassinatos de Tate LaBianca estavam ligados. Seguiu-se uma investigação intensa, e aos poucos, a verdade sobre Charles Manson e sua seita veio à tona. Em 1971, Manson e vários membros de sua família foram condenados por uma série de crimes, incluindo os assassinatos brutais. Manson foi sentenciado à prisão perpétua, onde passou o resto de sua vida, sempre mantendo seu olhar enigmático e sua personalidade perturbadora. Seita de Charles Manson composta por 7 pessoas. Charles Tex Watson. Ele era um jovem do Texas, com uma vida aparentemente comum. Estudante, popular na escola, Tex tinha tudo para seguir um caminho promissor. Mas, ao se mudar para a Califórnia e conhecer Charles Manson, ele começou a se distanciar de sua antiga vida. Tex se tornou uma das principais figuras da família, participando dos atos que chocaram o mundo. A influência de Manson sobre ele era tão forte que o jovem começou a acreditar estar cumprindo uma missão. No caso mais famoso, Tex foi o responsável por liderar uma série de ações que acabaram de forma trágica. A forma como ele se envolveu nesses eventos revela o quão manipuladora a mente de Manson podia ser. Agora, vamos falar de Susan Atkins, também conhecida como Sadie. Susan vinha de uma vida marcada por dificuldades e passou por momentos difíceis desde a infância. Quando conheceu Manson, ela se agarrou à figura dele como uma espécie de guia. Ela foi uma das envolvidas em ações trágicas, e o que chocou o mundo foi o comportamento dela durante e após os eventos. Susan chegou a usar sangue para deixar mensagens no local dos crimes, acreditando estar participando de algo maior. Sua mente estava tão afetada pela influência de Manson que ela acreditava estar cumprindo um propósito. Patricia Krenwinkel é outro nome importante nessa história. Patricia era uma jovem insegura e solitária, que encontrou em Manson um sentido de pertencimento. Antes de entrar para a família, ela era uma pessoa comum, mas lutava contra sua baixa autoestima. Manson a fez acreditar que ela era especial, e assim Patricia se envolveu em eventos terríveis. Ela participou de várias ações em que houve violência, deixando sua marca ao seguir as ordens de Manson. A frieza e a obediência cega a transformaram em uma das figuras mais perturbadoras desse grupo. E temos Leslie Van Houten, que, na época, era apenas uma adolescente de 19 anos. Leslie veio de uma família de classe média, parecia ser uma jovem comum. Porém, ao se envolver com a família Manson, ela foi convencida a participar de atos violentos. Sua participação em uma das noites mais terríveis dessa história mostra como Manson conseguia manipular até os mais jovens a seguir seus ideais. Durante o julgamento, Leslie se mostrou distante e sem arrependimento, evidenciando o controle mental que Manson tinha sobre seus seguidores. Já Linda Kasabian é uma figura à parte nessa história. Ela se envolveu com a família, mas acabou não participando diretamente dos atos mais violentos. Linda era vista como a motorista do grupo, mas o que a diferencia dos outros membros é o fato de ter se arrependido, eventualmente, colaborado com a justiça. Seu testemunho foi crucial para condenar Manson e os outros envolvidos. O representante da família foi Bob Beausoleil. Embora ele não tenha participado dos crimes mais famosos, Bob esteve envolvido em ações que levaram à morte de uma pessoa próxima do grupo. Ele acreditava, assim como os outros, que estava ajudando Manson a alcançar um objetivo maior. Bob foi preso por seu envolvimento nesses eventos e também foi julgado junto com o grupo. E por fim, temos Lynette Schiacchi Fromme. Embora Lynette não tenha participado diretamente dos atos violentos, sua devoção a Charles Manson foi além dos limites. Anos depois, já com Manson preso, Lynette ainda se considerava sua seguidora mais leal. Em 1975, ela protagonizou um dos momentos mais bizarros da história ao tentar um ato contra o presidente dos Estados Unidos. Mesmo sem conseguir, esse evento mostrou como a influência de Manson sobre ela nunca se apagou. Lynette foi presa e continuou aclamando Manson como seu líder até muito tempo depois. Essa foi a história da Charles, um lembrete do que pode acontecer quando pessoas vulneráveis se tornam alvos de um líder carismático e manipulador. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias impactantes. Até a próxima!